Bom dia, amigos. Hoje o vídeo de número 10 desta série de 40 vídeos, Madia 40 anos, em que comemoramos os primeiros 40 anos do Madia Mundo Marketing. Mesmo com as lojas abertas, como vocês podem conferir, há 2 semanas, o movimento na Praça do Mundo, nosso cenário desta série Times Square, permanece mínimo. Não mais de 10 mil pessoas por dia contra as quase 200 mil de todos os dias e antes da pandemia. Mas testemunharemos o retorno da Times Square e até o final desta série em todo o seu esplendor. A Praça do Mundo. As vacinas estão chegando. Hoje eu quero comentar com vocês sobre nossa atuação de 40 anos na sociedade e na economia de serviços. A chamada Revolução Industrial, que durou os primeiros 50 anos do século passado e até o final da Segunda Grande Guerra, acabou cegando as pessoas que assim continuam até hoje e que repetem, sem refletir, as supostas revoluções industriais, 1, 2, 3, 4 mil. Nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, quando escreve seu monumental livro Prática de Administração de Empresas no ano de 1954, dá por encerrada a tal da Revolução Industrial, uma e única, e anuncia a sociedade e a economia de serviços, onde o capital é o conhecimento, onde todos nós, pessoas, seres humanos, prestadores de serviços, passamos a ser o centro e o foco de todas as atenções. Nosso adorado mestre Peter Drucker escreveu o seguinte, aspas, o conhecimento não está vinculado a país algum, é transacional, é portátil, é pessoal. Pode ser criado em qualquer lugar e de forma rápida e barata, e é, por definição, mutável. E continuava dizendo, os operadores de máquinas nas fábricas faziam o que lhes era mandado fazer. A máquina é que definia o que fazer e como. O trabalhador do conhecimento pode precisar de uma máquina, quer seja um computador, um ultrassom, um radiotelescópio, mas nenhuma dessas máquinas determinará o que e como será feito. Sem o conhecimento, e que é propriedade do trabalhador do conhecimento, nós, a máquina é meramente decorativa. E concluía sintetizando seu pensamento e visão de mundo, negócios e empresas de administração, dizendo o seguinte, aspas, o fator de produção decisivo não é o capital, não é a terra, não é a mão de obra em si, é o conhecimento. Ao invés de capitalistas e proletários, as classes da sociedade pós-capitalista são apenas e tão somente nós, os trabalhadores do conhecimento. Nós, prestadores de serviços. Tá claro? Deu para entender? Todos nós, trabalhando dentro ou trabalhando fora, somos hoje prestadores de serviços. Vendemos e entregamos nosso conhecimento. Lá atrás, com as conquistas da primeira e única Revolução Industrial, as empresas e o mundo registraram ganhos de produtividade espetaculares. Conseguiu-se produzir muito mais, com muito menos, aumentaram as possibilidades de mais e muitas empresas com graus inimagináveis de concorrência e assim, e neste exato momento, nós, seres humanos e consumidores, nos convertemos no eixo, na peça central que faz girar a economia, o mundo e a vida. Quando eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica Federal, 1962, fazendo atendimento no balcão da agência do Vale do Anhangabaú, o mundo dos serviços começava a eclodir e decolar. A concorrência muito rapidamente brotava em todos os territórios, cantos, ruas e esquinas, e assim caminhou e segue o mundo até hoje, com um processo de ruptura no final do século passado, com a chegada do ambiente das ferramentas do digital, acelerando ainda mais a escalabilidade da sociedade e da economia de serviços. E onde o seu magneto, sua molécula, sua essência é o conhecimento.
Muito rapidamente, as empresas foram se dando conta que, idealmente, só deveriam ter dentro e fazendo parte da equipe interna todas as funções e atividades que inserissem-se naturalmente no processo recorrente das prestações de serviços. E que algumas especializações jamais deveriam fazer parte da estrutura e da equipe interna. Serviços de elevada especialização, conhecimento e competência e que sempre deveriam ser comprados fora. Quando essa consciência se faz presente nas empresas, as chamadas grandes empresas de consultoria dos Estados Unidos e da Europa, e que invadiram o Brasil e o mundo, introduziram a figura das áreas de compras nas empresas, para comprar matérias-primas, máquinas, processamentos, porcas, parafusos, móveis e demais utensílios, mas jamais para selecionar e contratar prestadores de serviços. E como tudo que não é controlado tende a se expandir, a partir da virada do milênio, essas áreas passaram a contratar, também equivocada e estupidamente, prestadores de serviços de diferentes territórios e, mais especialmente, prestadores de serviços de marketing, comunicação e branding, nas missões e tarefas específicas do branding. E absurda e desgraçadamente, é o que testemunhamos hoje. Atividades, funções e serviços altamente qualificados, de responsabilidade de profissionais únicos e impossíveis de serem comparados e submetidos às mesmas práticas que são, por exemplo, os atuns pescados durante as noites e leiloados nas madrugadas do Japão a preço de ouro. Hoje e em todo o mundo, prestadores de serviços submetem-se às mesmas práticas, só que em leilões não para valorizar os mais qualificados, e sim para jogar o valor dos seus serviços para baixo e equipará-los aos fracos e incompetentes. Muitos, por necessidade, aviltam-se, cedem, deixam-se sodomizar e vendem seus talentos e competência não a preço de ouro, como os atuns, mas a preço de banana vencida, quase como se fossem peixes podres. Em 1971, quando eu cheguei no Itaú para montar a área de marketing, o banco trabalhava com uma pequena agência de propaganda de um excepcional artista plástico, o Berco Udler. Se chamava Lince Propaganda. E diante dos objetivos e desafios que eu recebi do Dr. Olavo Setúbal, concluí que precisaríamos ter uma agência de propaganda com outras virtudes e competências que faltavam à Lince. Assim, decidi fazer uma concorrência envolvendo a própria Lince, duas agências brasileiras na época, a Standard e a DPZ, e duas agências internacionais, McCann e Thompson. Uma concorrência sensível, inteligente, respeitosa, profissional, não pedindo absolutamente nada para as agências, apenas que nos recebessem, apresentassem suas credenciais e portfólio de serviços, exemplos de trabalhos anteriores, o capital humano e os profissionais que nos atenderiam caso fosse a agência escolhida. O processo levou 3 meses e apenas 3 pessoas votavam. O Dr. Alex Cerqueira Leite-Tchelle, meu chefe, o Alfredo Rosa Borges, gerente de propaganda do Itaú, e eu, seu chefe, gerente do departamento de marketing. A escolhida foi a DPZ. E a relação Itaú e DPZ permanece até hoje, próximo de completar 50 anos. Mais adiante, no comando da área de marketing do Comind, procedia a um processo semelhante e a agência escolhida foi a saudosa Gang, comandada pelo genial Lívio Rangan, que continuou atendendo o Comind muitos anos depois da minha saída. Assim, com essas duas experiências e buscando informações do que acontecia em diferentes partes do mundo, uma Dia Mundo Marketing passou a prestar os serviços de orientar as empresas em seus processos de escolha de prestadores de serviços em marketing, comunicação e branding. E que continuamos fazendo até hoje. Nosso primeiro cliente para esse serviço foi uma empresa hoje mais que centenária, a Sul América Seguros. E quem nos contratou foi seu vice-presidente de marketing, o Felice Foglietti. Quando enviamos a proposta, e além de manifestar nossos agradecimentos por terem nos procurado, relacionei as condições para a prestação dos serviços. E a mais importante dentre todas é que, em hipótese alguma, pediríamos às agências pré-selecionadas que apresentassem qualquer trabalho, apenas que nos revelassem suas crenças, métodos, instalações, equipes e cases. E assim foi. 6 agências foram pré-selecionadas, 4 participaram, e a vencedora foi a W Brasil.
Durante 30 anos prestamos dezenas de serviços como esse de seleção e escolha de prestadores de serviços de marketing e branding para diferentes empresas. E sempre, e para sempre, na primeira reunião com as empresas que nos procuram, deixamos claro e explicitamos duas condições para aceitarmos prestar esse serviço. A primeira é que antes de iniciarmos o processo, vamos auditar e aferir se a insatisfação decorre das eventuais deficiências da agência que vem prestando serviços ou se o problema encontra-se na área de marketing do cliente. De cada 10 vezes em que fizemos essa auditoria, em 5, a responsabilidade era do cliente. Planejamentos deficientes, briefings equivocados e outras vicissitudes organizacionais. Assim, e ao invés de darmos sequência ao processo de procurar uma nova agência, orientamos e treinamos as áreas de marketing dos clientes para corrigir essa falha. E em todos esses processos, a agência supostamente culpada continua até hoje prestando serviços. E a segunda condição é que todo o processo se limitaria a conhecer a agência. Credenciais, portfólio de serviços, instalações, cases e principalmente capital humano, gente. Se eventualmente a empresa cliente nos dissesse que gostaria de fazer um exercício com a agência para testar sua criatividade, alertávamos que só continuaríamos prestando esses serviços se todas as agências participantes do processo fossem remuneradas, fossem pagas para fazer esse exercício, até mesmo a agência vencedora. Caso a empresa não concordasse, declinávamos e não prestávamos os serviços. E assim seguimos e permanecemos até hoje. Nos últimos 20 anos apareceram outras empresas prestando serviços semelhantes, né? Serviços esses que temos prestado nesses 40 anos, mas que somam-se com empresas predatórias e, em conjunto, o que elas fazem? Sodomizam estupidamente seus prestadores de serviços em marketing, branding e outras especializações. Muitos acabam aceitando pela crise, por necessidade ou por debilidade de caráter mesmo e submetem-se a essa humilhação. Eu não poderia terminar sem repassar para vocês o legado de nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, falando sobre como somos hoje e como seguiremos daqui para frente. Diz Drucker, aspas, o conhecimento não é impessoal, como o dinheiro. Não pertence a um livro, banco de dados, software, que contém exclusivamente informações. O conhecimento está incorporado a uma pessoa. Sempre pertence a ela, carregado com ela, aprimorado por ela, aplicado, ensinado e transmitido por essa pessoa. Por decorrência, a sociedade alicerçada no conhecimento coloca a pessoa no centro e, ao fazer isso, impõe novos desafios, questões e perguntas sem precedentes sobre aquele que representa a sociedade baseada no conhecimento e que é a pessoa instruída. No passado, a pessoa instruída era um ornamento, atemorizava e era ridicularizada. Na sociedade do conhecimento, a pessoa instruída é o porta-estandarte, o símbolo, o melhor representante, seu verdadeiro e único arquétipo. Se na Idade Média prevaleceu o cavaleiro, no capitalismo burguês, a pessoa instruída é o verdadeiro representante de uma sociedade onde o conhecimento tornou-se recurso essencial. É isso, amigos. Mais que na hora das empresas entenderem que no mundo moderno o capital interno será cada vez mais menor, aqueles que trabalham dentro, e cada vez mais e maior, compondo-se com os que trabalham fora, com os prestadores de serviços. Na sharing economy, na sociedade de economia por compartilhamento, né? E que somente agora começa a se manifestar, ou as empresas contam com os melhores e mais qualificados prestadores de serviços independentes, ou nem mesmo sairão do lugar. Assim, e até mesmo por educação, por uma questão de inteligência e economia, de sabedoria mesmo, mais que na hora das empresas pararem de tratar seus prestadores de serviços como se fossem mercadorias. Lembram, Vandré? Com gente é diferente. Uma ótima semana, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e amizade. Estou voltando na próxima para o episódio de número 11 desta série Madia 40 anos. Até lá!